Bom, e para o nosso debate, hoje nós recebemos o cientista político Paulo Kramer, a Luciana Alberto, que é porta-voz do movimento Vem Pra Rua, e o mestre em Direito Constitucional e Eleitoral, Antônio Carlos Freitas Júnior. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, esse é o tema do nosso debate de hoje. Temos uma vinheta, não temos uma vinheta? Agora. Quem tem razão? Demetrios, vamos só mostrar a nossa enquete, porque a gente está perguntando justamente a você, lá no site da Jovem Pan, se o 7 de setembro voltou a gerar sentimento de identidade nacional para os brasileiros. Bom, é uma das maiores maiorias construídas aqui no Prós e Contras. 94,04% dizem que sim. Bom, vou aos meus convidados para a gente entender esse 7 de setembro. A gente viu agora a menção do próprio presidente Jair Bolsonaro de que os snipers são atiradores de elite. Sniper é uma expressão em inglês para atirador de elite. Bom, eles são extremamente bem treinados para justamente buscar alvos com muita distância e isso faz parte da segurança, inclusive, da própria presidência. O presidente que há 4 anos foi vítima de um atentado, atentado do qual ele guarda sequelas até hoje, sequelas graves na saúde dele, da saúde de Jair Bolsonaro, o presidente da República e candidato à reeleição. Luciana Alberto, eu começo contigo porque o Vem Pra Rua, que obviamente também foi vital para trazer novamente os brasileiros para as ruas, não vai para a rua amanhã. Por que não neste 7 de setembro? É a questão eleitoral que pesou? A questão eleitoral e a questão de pessoalizar uma data tão importante, de fazer dessa data um palanque político para lideranças e de políticos de forma geral, que usam a data, que é uma celebração nacional, que pertence a toda a nação brasileira, que pertence a todo o povo brasileiro, e fazer uso dessa data para manifestações políticas. Então, de forma institucional, o movimento não vai aderir a essa convocação, porém, os seus integrantes e todos aqueles que desejam participar dessa manifestação devem comparecer em defesa da liberdade, em defesa do bicentenário da República, uma data significativa, simbólica para o país e que deve sim contar com a participação de toda a população brasileira. Eu posso compreender que o presidente é candidato à reeleição e, obviamente, ele vai subir no palanque como presidente da República, mas não deixa de ser candidato à reeleição. Essa é a questão da reeleição. A reeleição traz essas interpretações. Mas então Vem Pra Rua está entendendo que vai ter 7 de setembro no sim ou no não, porque nós temos a eleição no sim ou no não. E as eleições são sempre em outubro. O 7 de setembro não vai mudar de data. Não é uma contradição? Não, o Vem Pra Rua nunca participou como instituição dessa data celebrativa, como movimento cívico. Ele participa, as lideranças participam individualmente, como cidadão que querem ali aderir a essa celebração como uma data simbólica para o país, uma data importante para o país, que é o 7 de setembro, que traz essa representação de liberdade, agora principalmente nesse ano tão importante. Então, independente dessas convocações, que muitas delas hoje são a base de eleitores do presidente Bolsonaro, o cidadão brasileiro e nós aqui como lideranças e como pessoas físicas, podemos comparecer e devemos comparecer para comemorar a data simbólica do 7 de setembro e não necessariamente como instituição cívica. Professor Paulo Kramer, seja bem-vindo. Boa tarde. Eu sou o doutor Paulo Kramer, participa conosco por videoconferência. Obviamente que o presidente é um brasileiro, ele é o presidente da República, participa disso do ponto de vista até da questão do cargo, ou seja, ele tem que participar, é candidato à reeleição, mas os brasileiros continuam brasileiros, independentemente se o período eleitoral ou não. Tem como evitar que, obviamente, um feriado cívico que ganhou importância, é bom citar, dos símbolos nacionais de forma mais intensa, até por causa deste governo, o presidente da República faz menção a isso com muita frequência, que isso fique, digamos, politizado, porque defender a independência também é política. Política no sentido mais amplo, mas enfim. Bom, boa tarde, Piotr, boa tarde, Luciana, boa tarde, Antônio Carlos, muito obrigado por estar aqui novamente. Veja só, 2 observações. Uma das coisas nos Estados Unidos que sempre me mataram de inveja era o fato de que lá, o 4 de julho, a data da independência lá, o Independence Day, né, nunca foi uma comemoração chapa branca, apenas de parada militar, com o povo assistindo passivamente da calçada, aplaudindo, né, os carros blindados, essa coisa toda, os soldados marchando, né? Não, lá sempre foi uma coisa de piquenique, fogos de artifício,
a família saindo para se divertir, comemorar, enfim, um feriado muito mais da sociedade do que do Estado, não é? Eu acho que o momento atual, ele é rico, inclusive nesse aspecto, né? O brasileiro, pela primeira vez, está começando a viver o seu 7 de setembro Sim. como uma coisa da sociedade. As pessoas são os cidadãos são os grandes protagonistas, né, desse espetáculo, saindo vestido de verde e amarelo, vestido levando suas bandeiras, tá certo? E agora, a segunda observação que eu gostaria de fazer. Os símbolos nacionais, viu, pessoal? O hino nacional, a bandeira nacional, as cores, verde e amarelo, isso não pertence a ninguém, porque isso pertence a todos, tá certo? Isso pertence a todos. Se tem pessoas que preferem desfilar de vermelho, é problema delas. Mas a gente sabe que, pelo menos essas manifestações, elas são totalmente minoritárias, né? Elas são totalmente minoritárias. Agora, os símbolos nacionais são de todos os brasileiros e eu acho que é disso que nós devemos nos orgulhar. Doutor Antônio Carlos, seja bem-vindo, boa tarde. Aliás, eu vou pegar essa última frase do doutor Paulo Kramer, porque o verde e amarelo sempre esteve aí. Aliás, ele é de todos mesmo, isso está muito claro. O que, obviamente, uma parte não quis usar o verde e amarelo. Eu sou dos anos 80 da escola e professores de história, normalmente mais da esquerda, era quando você tinha um certo debate mais civilizado em relação à esquerda, e a esquerda, digamos, era muito ruidosa, barulhenta, mas enfim, tinha uma discussão um pouco melhor. Foram eles que faziam campanha contra culto à bandeira na escola. Os professores faziam piada na sala dos professores enquanto os alunos estavam todos enfileirados lá. Agora, esta população cresceu e está na rua, e é direito dela. Agora, reclamar que isso está sempre ligado à campanha, bom, a campanha sempre vai estar ligada porque o ser humano é essencialmente político. Isso é uma questão filosófica, né? Essa é a verdade, e nós temos que esclarecer que estamos no momento eleitoral. E constranger alguém a não fazer propaganda eleitoral também é um ilícito. Então as pessoas têm que ter liberdade de manifestação do seu pensamento político e também de fazer campanha. Obviamente, não pode ser usado canais oficiais, eventos públicos que sejam subvertidos a determinada candidatura. Mas quanto à política em geral, aos símbolos nacionais, isso é dever do Estado promover e direito das pessoas fazerem. Só que a gente não pode ser ingênuo, né, Piotr? Nós não estamos em condições normais de temperatura e pressão. A campanha de agora, ela é extremamente polarizada. Nós estamos vivendo um ambiente que você tem pessoas com drone jogando objetos nas pessoas. Ambos os candidatos, os dois candidatos mais bem colocados nas pesquisas, estão sofrendo atos de jogando objetos, atos de constrangimento. Existe uma torcida organizada de ambos os lados, não vamos colocar também vilania para nenhum lado. Então são condições diferentes. Claro que a gente tem que ser muito proficiente no sentido de popularizar o 7 de setembro. Como bem o professor Paulo disse, a Luciana concorda e você mesmo falou, Piotr, o 7 de setembro tem que ser da sociedade, mas não podemos fechar os olhos. Hoje o debate político não está positivo no sentido de ter harmonia entre partes diferentes. Que, por exemplo, embora o verde e amarelo seja o símbolo nacional, se alguém porventura quiser vestir um laranja, um vermelho, um marrom ou um preto, ele tem que ter o sentimento de segurança de que não vai ser hostilizado. O sentimento de segurança que não vai ter sua incolumidade física, sua integridade física. E esse eu acho que é o grande problema do momento. Existe um tensionamento psicológico, social, psicossocial, de que a pessoa, ao ir na rua, ela, não, eu tenho que ir de verde e amarelo. Eu tenho que falar tais frases. E a democracia e o civismo, ele perfaz um sentimento de liberdade. Inclusive liberdade de questionar, inclusive liberdade de dizer o contrário. Luciana, vamos lá. Eu me lembro do Fernando Collor, presidente, quando ele estava numa situação muito difícil, convocou as pessoas para saírem de verde e amarelo, as pessoas saíram de preto. Era um protesto. Depois de Fernando Collor... Eu fui dessa geração, inclusive. Pois é, eu fui num show nesse dia, inclusive, as pessoas estavam de preto. Vamos lá. Depois teve Itamar Franco, 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, 8 anos de Lula, depois um mandato praticamente e meio, né? 5 anos e meio de Dilma Rousseff. E depois Temer. Nenhum desses presidentes fez questão ou alusão a trazer as pessoas para os símbolos nacionais. O mérito é desse presidente. Isso é irrevogável, isso é um fato. Agora, se as pessoas estão fazendo isso desta maneira, é porque elas estão se sentindo à vontade nesse momento, porque todos os outros presidentes tiveram essa possibilidade e nenhum deles fez. Eu não acho que seja mérito do presidente.
O movimento Vem Pra Rua mesmo e outros movimentos sociais lá em meados de 2014 resgatou a camisa verde e amarelo, resgatou o ativismo cívico nas ruas e levou esses símbolos para as avenidas. É de 2013 que veio a nossa bandeira, nunca será vermelha? Não. Nossa bandeira nunca será jamais será vermelha. Jamais é uma frase do Vem Pra Rua, bastante difundida. Inclusive, essa camiseta que o Bolsonaro sempre usa, o meu partido é o Brasil, é uma camiseta do Vem Pra Rua. Então, eu não acho que isso seja mérito do Bolsonaro, e sim da sociedade que aderiu espontaneamente àquelas convocações em defesa de pautas, de ideias, de propostas, do combate à corrupção, de um Estado mais eficiente, porque era isso que esses brasileiros buscavam quando saíam às ruas nas manifestações de 2014 até meados de 2019. Então não era pessoal do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro surfou numa onda porque ele nunca foi legítimo titular dessa pauta, mesmo quando deputado federal, durante aí quase 30 anos ocupando cargo no Congresso Nacional. Doutor Kramer, eu vou lembrar de Milton Nascimento, que todo artista tem que ir onde o povo está, e o doutor Ulisses que dizia que político tem que sentir o calor do asfalto. Se o verde e amarelo se tornou o calor do asfalto, nesse caso, pelo menos politicamente, até quando ele assumiu o mandato, ele enalteceu todos os símbolos nacionais. A pauta já vinha de antes, como lembrou a Luciana aqui, mas do ponto de vista político, e obviamente ele tem uma formação militar, o que já dá notoriamente a ele uma similaridade, uma aproximação mais próxima com os símbolos nacionais, nisso ele acertou. Eu estou fazendo menção só porque os outros presidentes nunca levaram em conta a questão da bandeira ou outros símbolos nacionais. E politicamente, seja uma escolha ou não, mas esse presidente fez. Sim, e veja, a gente até se pergunta por que anteriormente outros governantes não fizeram uso desses símbolos, porque é fácil a gente lembrar, né, que durante os Jogos do Brasil na Copa do Mundo de futebol, né, as pessoas espontaneamente se vestem de verde e amarelo, pintam as calçadas, as paredes de verde e amarelo, né? Quer dizer, aí é que está a diferença entre uma manifestação chapa branca apenas do Estado e uma manifestação da sociedade, né? Eu acho muito importante, e eu acho que cada vez mais o nosso 7 de setembro precisa ser apropriado pela população como uma festa da sociedade, não apenas do Estado. Com relação ao que a Luciana disse, eu concordo completamente com ela. Veja, o Bolsonaro, a vitória do Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro em 2018, né, digamos assim, é a culminância de um marco histórico que vai começar lá naquelas primeiras manifestações de junho de 2013, contra o aumento das passagens de ônibus, contra a saúde de má qualidade. Quando voltamos às ruas, né, doutor Kramer? 2013, quando voltamos às ruas, né? Exatamente. Então, quer dizer, contra hospitais que não eram padrão Copa, contra escolas que não eram padrão Copa do Mundo, não é? E eu acho o seguinte, o impeachment da Dilma Rousseff, tá? E a eleição do Bolsonaro, né, não deixam de ser episódios e personagens, né, que estavam assim nesse arco histórico, nesse arco histórico. Muitas vezes a história, para muitos, né, ela não sai exatamente como as pessoas planejam, né? Quer dizer, é a lei das consequências não inesperadas da ação, de que falam grandes sociólogos como Robert Merkel de Colômbia e outros, não é? Mas o fato é esse, né? A eleição de Bolsonaro, ela é filha daquele momento ali que começa em junho de 2013, e eu ouso dizer mais, eu não sei se os companheiros vão concordar comigo, o Bolsonaro ganhou aquela eleição porque foi o presidente foi o candidato que antes de todos os outros fez a leitura correta daquele momento. Doutor Antônio Carlos, vamos lá. As pessoas, a gente quer inclusive que elas votem no próximo dia 2 de outubro, que é o primeiro turno, que a gente tenha abstenção mínima no país. Isso é a lógica da democracia. Quanto mais gente votar, maior representatividade o candidato que vencer terá. Isso é muito simples e temos até a ferramenta do segundo turno, que em algum momento a maioria tem que ser a favor de alguém. Agora, que o Estado, obviamente, promove a festa do ponto de vista dele, eu posso entender que o presidente pega essa pauta e chama também dele, eu também posso entender. Mas as pessoas vão se elas querem.
Ninguém é obrigado em uma manifestação de 7 de setembro, ninguém é obrigado a usar verde e amarelo. Eu tenho que levar em conta um componente muito forte aí de natural adesão dos brasileiros. Que tenha começado em 2013, eu posso entender o que a Luciana faz menção, e de fato foi quando voltamos às ruas. Em 2012 eu dirigi um documentário que falava sobre o orgulho de ser brasileiro e perguntava por que a gente não volta às ruas. Em 2013 voltamos. Mas eu tenho ali um desejo natural das pessoas de irem. E elas vão com verde e amarelo. Que elas vão votar em alguém, elas vão votar no dia 2 de outubro. E tomara votem mesmo. Com certeza. Eu acho que tem esse pensamento de que desse enrobustecimento da cidadania brasileira, você melhora a participação política. Votem quem for, votem como for, mas que votem e que propaguem essas ideias políticas. Mas ouvindo o debate até, me veio à cabeça, acho que um grande problema agora para a gente dar um salto de qualidade na democracia brasileira é uma questão de vaidade. Porque, embora eu tenha que reconhecer, plenamente reconhecível, que o Bolsonaro foi um protagonista dessa assunção dos símbolos nacionais, isso é fato, enquanto o bolsonarismo continuar se abocando como exclusivo detentor das forças, detentor dos símbolos nacionais, vai gerar um problema no corpo social, no tecido social. Mas ele diz isso claramente, que ele talvez não o próprio presidente Bolsonaro, mas com certeza o movimento que lhe circunda avocam isso, que para mim, desculpe até, eu vou falar, a nossa bandeira jamais será vermelha, essa rivalização de outros pensamentos políticos acaba que, por vaidade, eu acho que sim, se nós temos que dar um passo de qualidade, um passo adiante, deixar de vaidade, deixar do exclusivismo e tornar mais permissivo, mais permeável, melhor dizendo, esses movimentos populares. Existe um problema. Não sinto no seio desses movimentos uma permeabilidade de outras correntes filosóficas aderir ao movimento. Essa é a minha percepção. Luciana, eu te ouço agora, mas só fazer uma menção. Em 2002, eu cobri no mesmo dia 2 movimentos, atos públicos de campanha, tanto do candidato Lula quanto do candidato Fernando Henrique Cardoso. Perdão, 2002 não, lá em 94, perdão. Foi na primeira eleição de Fernando Henrique Cardoso. A coisa que eu menos vi foi bandeira do Brasil. Eu tinha as cores do PSDB, que se não me engano são azul e amarelo, e tinha o vermelho do PT. Ninguém usava nada de verde e amarelo. Aí eu me pergunto, esta população não estava desejosa de que alguém usasse o verde e amarelo? Porque eu também cobri convenção de republicanos e democratas dos Estados Unidos, e você tem sim lá o elefantinho, que é o símbolo dos republicanos, mas ambas usavam a bandeira americana. E usam com frequência, porque a lógica nacionalista lá é muito maior, essa de sensação de pertencimento. Luciana, por favor. Eu discordo de você. Eu acho que realmente tem uma parcela da população que não se apropria desses símbolos porque não quer. Inclusive, gestos de queimar a bandeira brasileira, sim, nas próprias manifestações organizadas ali em meados de 2014. Bebel Gilberto sapateou em cima da bandeira recentemente. A gente vivia um momento também bastante polarizado e conturbado como agora, em 2016. Quem se lembra, quem está nos ouvindo e participou daquelas manifestações na época do impeachment da Dilma, milhões de pessoas na Avenida Paulista, e o PT, partidos de esquerda, se recusavam não só a usar a bandeira do Brasil e as cores do Brasil, como também tripudiavam, queimavam a nossa bandeira, rasgavam a nossa bandeira numa violência injustificada. Então, eu discordo no sentido de que não há a livre disposição desses símbolos nacionais à disposição de toda a sociedade. Entendo sim que uma parcela da população, e aí nesse caso muito representado pelos partidos e segmentos da esquerda, que se recusam a usá-lo, porque negam o patriotismo, negam a nação brasileira e negam a nossa história, desconstroem a história do Brasil e repudiam a bandeira brasileira e todos os símbolos nacionais. Então, eu discordo nesse sentido, porque os símbolos estão aí para serem usados, e acho que essa rivalidade veio ali, já de trás, ali em meados, antes mesmo de 2014, em toda a gestão Lula-petismo, na era Lula-petista, em que os símbolos nacionais foram completamente esquecidos, ignorados por essa parcela da população, e essa ansiedade de resgate desses símbolos que o Vem Pra Rua, o qual eu represento hoje, trouxe tão bem, resgatou tão bem para a sociedade brasileira. Doutor Kramer, eu tenho mais 1 minuto para o senhor, depois também para o doutor Antônio Carlos, só com 2 observações. A primeira delas é que lá, durante a gestão Lula, a ex-primeira-dama Marisa fez no jardim uma estrela.
o que não é o símbolo nacional, não está na bandeira brasileira. Não exatamente naquele significado que ela se propunha ali. A outra coisa é que ninguém pede carteirinha de filiação partidária para vender pano verde ou pano amarelo, nem bandeira nacional. Então, a gente tem que entender que há um movimento natural das pessoas, e elas vão votar em alguém no dia 2 de outubro, de se identificarem cada vez mais com os símbolos nacionais. Pois não, doutor Kramer, 1 minuto, por gentileza. Bom, foi bom você recordar aquele episódio em que a falecida, né, dona Marisa Letícia, esposa do então presidente Lula, do ex-presidiário Lula, né, resolveu fazer uma gracinha lá e botar uma estrela vermelha nos jardins do palácio, e ela foi, com muita razão, bastante criticada pela opinião pública, pelos meios de comunicação, porque ali nós temos um retrato vivo do lulopetismo, que é o patrimonialismo elevado à sua máxima potência, né? Quer dizer, isso aqui é tudo nosso, dos nossos companheiros, né? Nesse sentido, não é de nós, povo brasileiro. E essas pessoas que, como bem lembrou a doutora Luciana, tripudiam sobre os símbolos nacionais, rasgam a bandeira, pisoteiam a bandeira, dançam em cima dela, eu acho que elas merecem arcar com as consequências políticas dos seus atos, como em toda a democracia. Doutor Antônio Carlos, 1 minuto para o senhor, para o comentário final também, por gentileza. Eu acho que sobre esse assunto, tripudiar dos símbolos nacionais não somente tem consequências políticas, mas também jurídicas. Ela é um ilícito, então as pessoas têm que ser punidas. O que eu estou falando não é uma ode, pelo contrário, eu acho que dar uma estrela num lugar público, isso é um absurdo, isso tem que ser até uma improbidade administrativa. Não estou dizendo que você queimar bandeira do Brasil ou haja um impedimento comercial de proibição. Eu não estou falando do PT, né? Existe vida além do PT versus bolsonarista. Eu estou falando que existe uma população civil que quer usar a bandeira nacional, que pode ser que queira nacional, mas que tem receio de se identificar com determinada corrente. Eu acho que existe um passo importante. Caminhamos bem, no sentido de resgatar os símbolos nacionais. Mas existe um próximo passo, que é torná-lo, sim, de todo o seio social, todo o tecido nacional, toda a sociedade. Eu acho que é mais um passo para a gente, cada vez mais, construir um Brasil melhor, mais includente, mais justo e com uma democracia cada vez mais forte. Doutor Antônio Carlos, obrigado. Luciana, obrigado pela gentileza de nos atender aqui. Doutor Kramer, obrigado mais uma vez. Boa tarde ao senhor, hein?